Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão nessa noite? Aqui no Rio Grande do Sul, o inverno chegou e a gripe começou a atacar. Mas estamos aqui firmes e fortes para mais uma oração da noite. Todas as noites nós estamos aqui com um propósito de oração. E o propósito de oração dessa noite é orarmos por salvação familiar, que é o bem mais precioso que Deus nos deu. E para nós irmos juntos com a nossa família para o céu, quando Cristo voltar nas nuvens para nos buscar. E se você não faz parte desse grupo de oração, eu já te peço agora, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Curta, comente e compartilhe. Se o seu desejo é se preparar para o céu, se o seu desejo é ter o Espírito Santo em sua vida, se o seu desejo é ter um caráter transformado, é aqui o canal que você deve estar. Vamos juntos crescendo e espalhando essa mensagem para o mundo todo. E o versículo que vamos refletir nessa noite se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, 23 e 24. E diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, meus queridos irmãos, vemos a criação de Deus. Adão e depois Eva, a primeira família criada por Deus. Deus, com todo o seu amor, sua bondade e misericórdia, cria aqui o primeiro casal, a primeira família da terra. E Deus disse a eles: multipliquem-se e encham a terra. E Deus cria também para eles um jardim. E acredito que um jardim maravilhoso, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Imagina você as árvores de fruta maravilhosas que Deus fez para eles. As árvores incríveis que deviam ser naquela época. Não como as que vemos hoje. Mesmo as que vemos hoje já são bonitas, imagina naquela época sem o pecado. Os riachos, as fontes das águas, os animais perfeitos. Tudo isso fez Deus para Adão e Eva. Teriam também um trabalho no qual não se cansariam, um trabalho no qual seria prazeroso de cuidar do jardim do Éden. E depois disso teriam filhos. E os filhos encheriam a terra e se tornariam famílias. Famílias que viveriam sem pecado, viveriam na presença de Deus e na presença dos anjos. Esse foi o desejo de Deus para o primeiro casal. Mas sabemos, meus queridos irmãos, que não foi assim que aconteceu. O diabo, o anjo caído, que queria governar todo o céu, que queria tomar o lugar de Deus, vendo a criação perfeita de Deus, ele fez com que eles caíssem, com que eles tropeçassem, com que eles falhassem, com que eles pecassem contra Deus. Vemos, meus queridos irmãos, a maldade do diabo e o desejo dele de destruir com a primeira família perfeita que Deus criou lá no Éden. E ele, com êxito, conseguiu isso. E o desejo dele hoje também é destruir com as nossas famílias. O diabo não gosta de nós. Ele nos odeia, ele odeia as famílias. Ele odeia todas as famílias, mas principalmente aquelas famílias que estão tentando buscar a Deus. Estão buscando comunhão com Deus na sua casa. Que estão estudando, que estão orando, que estão testemunhando, que estão servindo a Deus. Dessas ele tem mais ódio ainda. E o intento dele e dos anjos caídos são acabar com as famílias. Se ele destruir com os filhos, que são a parte mais fraca da família, ele consegue destruir boa parte da família. Muitas famílias, nesse momento, os pais estão se separando por, às vezes, quase nada. Por poucas coisas que o diabo coloca nos caminhos dela e fazem com que elas se separem. Muitas famílias sendo destruídas por causa de vícios de drogas. Muitas famílias sendo destruídas por causa de traição, seja do homem ou seja da mulher. Muitas famílias, meus queridos irmãos, se separando por causa de brigas bobas. Porque muitas das vezes casam sem conhecer e lá na frente vão ver que não era aquilo que elas queriam e acabam se separando. E aí quem sofre é os filhos. E aí o diabo ganha muito terreno nesse tipo de situação. Meus queridos irmãos, hoje os relacionamentos estão manchados pelo pecado. Deus nos diz que nós devemos se unir à nossa mulher e seremos uma só carne. Nós vamos se transformar em uma pessoa. Mas o que a gente vê hoje nos nossos dias não é mais isso. E por isso acontece todo esse tipo de situação ruim que acontece nas nossas vidas. O propósito de Deus, meus queridos irmãos, para a nossa família é que sirvamos a Ele. Que vivamos para Ele. Assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O propósito de Deus para nós, meus queridos irmãos, é que casemos com pessoas que sejam da mesma religião, que aceitem o nosso mesmo Deus, que sirvam a Deus, que vivam para seguir a Ele. E não pessoas que não são da mesma fé que nós. Porque em muitos casos, quando casamos com pessoas que não são da mesma fé, a probabilidade é de nos afastarmos de Deus. É irmos para os caminhos do mundo. Isso é a coisa mais fácil de acontecer. Então, meus queridos irmãos, por isso eu criei essas noites de oração. Para que nós juntos possamos orar pelas nossas famílias.
pelos nossos filhos, pelas nossas avós, pelos nossos avós, pelos nossos tios, por todos os nossos parentes e toda a nossa família. Esse foi meu intuito de criar esse canal aqui. Esse foi meu intuito de criar essas noites de oração. Cada noite orarmos por um propósito. A família é a base de tudo, mas também a família é o lugar mais difícil de se estar. É o lugar mais difícil de ser crente. É o lugar mais difícil de servir a Deus. É no âmbito da família. Mas hoje, nessa noite, eu quero aqui junto com vocês orar. Se vocês também têm problemas familiares, assim como eu tenho, assim como todos nós temos nos nossos dias de hoje, eu quero orar com vocês. Se vocês têm problema na sua família com vícios, com depressão, com ansiedade, com problema de saúde física, mental, emocional, espiritual, se você tem situação na sua família de pais e mães que estão pensando em se separar, por causa que o diabo fica falando nos ouvidos delas, vamos orar juntos nessa noite. Se você tem aqui problemas com seus filhos que estão longe dos caminhos de Deus, um dia já estiveram perto e agora estão longe, ou filhos que não conhecem ainda Deus, mas você quer que ele se entregue a Deus, vamos orar juntos aqui nessa noite. E tudo, meus queridos irmãos, que fizemos com fé, crendo, Deus pode nos responder. Deus pode fazer todas as coisas. Você crê? Eu creio. Então vamos juntos orar. Deus Todo-Poderoso e Deus Santo, Criador dos céus e da terra, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome. Te damos graças por mais um sábado de vida que o Senhor nos concedeu hoje, Pai. E agora está entrando a noite. Somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, a Tua bondade, a Tua fidelidade, a Tua paciência por nós, seres humanos pecadores e fracos. Vimos aqui nessa noite, Pai querido, nessa reflexão que fizemos aqui, no início o Senhor criou tudo perfeito, instituiu a primeira família, Adão e Eva. E o diabo, Pai, com toda a sua maldade, foi lá, os tentou e conseguiu com êxito destruir a primeira família que o Senhor criou perfeita. E é isso que ele tenta fazer hoje, todos os dias, tentando destruir com a nossa família, Pai. Porque ele sabe que se ele destruir um da família, os outros se enfraquecem. Mas se estiverem todos unidos, todos fortes, todos agarrados em Ti, todos orando, todos clamando, todos Te buscando, ele não tem poder com essa família. Mas por isso ele tenta enfraquecer de um lado e de outro. É assim que ele ataca, Pai. Mas nós estamos aqui para orar por isso, para que o Senhor intervenha pelas famílias. Talvez nessa noite famílias que estejam presas em vícios estão aqui orando comigo. Talvez nessa noite pais e mães que estão pensando em se separar estejam aqui comigo orando. E eu clamo agora para que o Senhor não permita que eles tomem essa decisão, que eles desistam dessa decisão, porque o Senhor os criou, Pai, para viver juntos para sempre. O Senhor fez eles uma só carne. É o que o Senhor instituiu. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Talvez nessa noite pessoas que estejam doentes físicas, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, estão fracas, não estão perto de Ti por causa disso. Eu venho clamar nessa noite que o Senhor as cure. O Senhor tem poder para todas as coisas. O Senhor tudo pode fazer, Pai. Seja com essas famílias, Pai. Que possamos nos preparar, Pai, aqui juntos em família, para irmos morar contigo no céu um dia quando o Senhor voltar. Vivermos eternamente felizes ao Teu lado, sem mais morte, sem mais tristeza, sem mais dor, sem mais preocupação, sem mais tentações que iremos sofrer do diabo, Pai. Porque tudo o que Ele quer é nos destruir. Mas o Senhor é mais, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor pode todas as coisas. Nos ajude a orar mais pelas nossas famílias. Nos ajude a ficarmos mais de joelhos. Porque quando estamos ajoelhados, estamos nos humilhando a Ti, demonstrando que o Senhor é o Criador, Redentor e pode todas essas coisas. Cuide da nossa noite hoje, proteja a nossa noite, que os Teus anjos estejam com cada família aqui representada, que o Teu Espírito Santo esteja os convencendo e mostrando o caminho que eles devem seguir. Não deixe eles fazer a sua própria vontade, mas que busquem fazer a Tua vontade, Pai. É o meu pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, se vocês gostaram da mensagem dessa noite, eu peço que se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe. Se o seu desejo é se preparar para o céu, se o seu desejo é ser cheio do Espírito Santo para assim levar a mensagem adiante para mais pessoas, se o seu desejo é alcançar cada vez mais vidas para Cristo, é aqui que você deve estar. Nesse canal nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, nós vamos orar juntos, nós vamos crescer espiritualmente e nós vamos nos preparar para o céu. Se esse também é o seu propósito, eu peço, faça isso. Divulgue também essas mensagens nas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Espalhe essa mensagem. Porque Jesus disse, Mateus 24,14, será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, então virá o fim. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos juntos nessa caminhada. Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus.